Bem, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todas que estão presentes hoje conosco nessa web aula para a gente trabalhar um tema bastante importante para todos nós e principalmente para as mulheres que amamentam, que é o processo da amamentação nos tempos atuais da infecção pelo Covid-19. Meu nome é Rodrigo, eu sou nutricionista e trabalho na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, na Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, e lá, desde 2017, desenvolvo as atividades da equipe de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, junto com a Janaína Vasconcelos. Trabalhamos juntos nessa equipe na promoção, na proteção e apoio ao aleitamento materno e da implementação das estratégias públicas do aleitamento materno e também da alimentação complementar saudável. E hoje a gente, então, traz a proposta de iniciarmos um diálogo sobre a questão do aleitamento materno nesse contexto. Eu vou abrir aqui a minha tela. Nesse contexto do Covid-19, né? Então, a gente vai basicamente falar sobre as recomendações do Ministério da Saúde, das notas técnicas que foram publicadas há pouco tempo, e nos basearmos especificamente em uma delas, porque a proposta é que a gente desenvolva outras atividades de web aula tratando das demais notas técnicas, né? Que são 3. Então, para a gente entender o nosso cenário, né, e como é que a gente está envolvido nesse contexto, é importante a gente sempre lembrar que o aleitamento materno, né, esse termo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele traz um perfil classificado de acordo com o período da vida da criança ou de como ele é oferecido a essa criança, classificado como exclusivo, como a gente e também que é importante a gente entender que, mesmo em tempos de Covid, nunca a gente deve esquecer de que a amamentação está dentro de um contexto onde ela é definida como um processo biodinâmico. E esse processo biodinâmico, ele envolve essa dupla, esse binômio mãe e bebê, em vínculos ainda mais profundos. Esses vínculos é que realmente traz no impacto à saúde da criança a repercussão no seu estado nutricional, na sua proteção imunológica. Esse é um dos fatores ainda mais importantes nesse tempo de infecção. Mas também, com impacto, a gente tem que pensar na vida futura, né, que é o crescimento e o desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança. E também sabemos, lógico, que ele também promove bastante benefícios físicos e psíquicos, né, para essa mulher que amamenta a mãe do seu bebê. Nessa complexidade, a gente também traz as definições do coronavírus, que é de uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente ele foi descoberto em 31 de dezembro, na China, né, após ser registrados alguns casos em Wuhan, e ele provoca a doença chamada já totalmente conhecida por nós como Covid-19, né? Como a gente ainda não teve, né, desde aquela época, alguns ainda não têm esse contato, ainda não temos ainda a imunidade, não temos nenhuma vacina e tem os estudos ainda referentes a medicamento específico para essa doença. O período de incubação, ele tem o seu tempo de 2 a 14 dias para aparecerem os primeiros sintomas. Esses sintomas, a transmissão dessa doença, ela é de doente, né, da pessoa doente para uma outra. Então, daí sim a discussão específica sobre o isolamento, né, ser bastante importante. Então, a gente traz aí o toque do aperto de mão como a principal forma de contágio, as gotículas, né? Por isso, a massificação do uso das
das máscaras, principalmente a máscara descartável, e agora já pelo Ministério da Saúde, as máscaras caseiras. Além das gotículas, o espirro, a tosse, o catarro e objetos ou superfícies contaminadas, né? E aí a gente traz a questão do celular, que é um dos instrumentos que a gente utiliza bastante, né? E às vezes podemos até compartilhá-lo com outras pessoas. Os sintomas também já são bastante conhecidos, os mais comuns é febre, tosse ou dificuldade para respirar. A dificuldade para respirar é o ponto de maior preocupação, entre outros sintomas também gripais. Os dados, esse foi retirado dia 10, mas a gente já tem atualizado. Aqui em Mato Grosso são 123 casos, com 3 óbitos. No Brasil já foram notificados mais de 22 mil pessoas infectadas, com 1.223 mortes. Esses são os dados de 12 de abril. A gente já sabe, mas é sempre bom a gente relembrar, né, de como se proteger do coronavírus, a lavagem das mãos com bastante frequência, após tossir ou espirrar, né, sempre tentar cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Lavar, né, ou higienizar com álcool 70 essas partes do corpo onde a gente espirrou. A questão de não tocar no rosto, né, principalmente em olhos, narinas e boca, e estar sempre, né, novamente com as mãos lavadas. A distância, né, de pelo menos 2 metros de qualquer pessoa, isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Aqui em Cuiabá a gente ainda vê um número expressivo de pessoas muito próximas umas das outras, tanto em comércios quanto em parques, então isso é algo que nos preocupa bastante. Evitar abraços, beijos, apertos de mão, higienização com frequência, né, principalmente daqueles equipamentos que a gente utiliza com mais frequência, o celular, mas também notebook, computador, né? Evitar e também os brinquedos que as crianças utilizam. Não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar aglomerações, que eu acho que essa é a questão que mais está pegando no nosso país, né, as aglomerações. Se estiver doente, evitar o contato físico, manter isolamento, e também é importante, e a nossa colega Jane Taveira vem depois também dialogar com a gente numa próxima web aula sobre a questão da alimentação saudável nesses tempos de Covid. Então, ter uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, praticar atividade física, isso reforça bastante a nossa proteção nesses momentos. Então, a gente, dentro desse cenário, desse contexto do aleitamento materno, do entendimento do seu processo biodinâmico, e aí a gente pode lembrar também a questão da crononutrição, que são estudos recentes, uma discussão bastante positiva, que compreende o aleitamento materno e a oferta do seu produto, que é o leite humano, nos períodos do dia, entendendo que esse período circadiano, nesse contexto circadiano dos horários, ele traz contribuições bastante favoráveis à nutrição e principalmente ao sistema imunológico da criança. Então, esses estudos têm contribuído bastante para entendermos que, além de darmos preferência para que a criança consuma o leite materno diretamente de sua mãe, principalmente diretamente de suas mamas, né, das mamas de sua mãe, é importante que, não havendo essa possibilidade, que haja uma preocupação durante a extração do leite materno, que não se misture os períodos dos dias, né, por conta dessa questão da crononutrição. E pensando, né, nas situações em que a mulher, né, que pretende amamentar e que está amamentando o seu bebê, e que é a nossa preocupação, que trabalhamos na promoção, na proteção ou no apoio ao aleitamento materno, o Ministério da Saúde, através da Secretaria da Atenção Primária à Saúde, publicou 3 notas técnicas. Inicialmente, elas tinham uma outra numeração, eram as notas técnicas 5, 6 e 7.
Agora, quando foi realmente publicada pelo SEI do governo federal, automaticamente alterou essa numeração, mas o contexto, a publicação continua a mesma, apenas houve algumas modificações em relação à questão do recém-nascido. Então, agora a gente tem as notas técnicas 8, 9 e 10 de 2020, com as medidas de saúde para o enfrentamento, né, da pandemia pelo novo coronavírus, que envolve a atenção ao recém-nascido, né, desde o parto e nascimento, alojamento, a questão especificamente do aleitamento materno e um ponto importante que é em relação à doação do leite materno. Então, a gente tem a nota técnica número 8, que tem as condutas para a doação de leite materno aos bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano no contexto da infecção. A gente pretende, em alguns dias, trazer a colaboração do nosso coordenador estadual da rede de banco de leite humano aqui de Mato Grosso, o professor Marcos Carvalho, para que ele converse com a gente um pouco mais sobre essa nota técnica, por ter essa vivência específica, né, nos bancos. A gente também tem a nota técnica número 9, que ela trata, né, da avaliação de medidas de enfrentamento da situação de emergência. Isso é bastante importante a gente entender que estamos num contexto de emergência em saúde pública, onde a gente precisa ter um pouco mais de atenção para essa mulher que amamenta, e que principalmente as mulheres que amamentam, que retornaram aos seus ambientes de trabalho, ou seja, que estão nas ruas, que estão circulando pelas suas necessidades. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada sobre isso, para que a gente consiga preservar a amamentação nessa situação de risco iminente, né? Simatologia comparável com a síndrome gripal, né? Nós temos também a nota técnica número 10. Essa nota técnica teve uma atualização, então é importante a gente procurá-la, principalmente os nossos trabalhadores que estão nas áreas hospitalares, né, nas maternidades, porque ela traz assunto da unidade neonatal e as recomendações para essa alta hospitalar. Mas hoje a gente vai dialogar mais especificamente sobre a nota técnica número 9. Ela foi elaborada pelo Ministério da Saúde, em colaboração com outras instituições, organizações, sociedade de classe e também organizações não governamentais, que trouxeram uma colaboração bastante importante para que a gente pudesse apoiar, promover ainda em apenas um único estudo, que foi publicado na revista Lancet, em março de 2020. Esse estudo acompanhou algumas mulheres, um número pequeno de mulheres no Reino Unido, e em que foi avaliado o potencial da transmissão vertical, né, da infecção pelo Covid-19. Então, eles avaliaram algumas mulheres diagnosticadas com pneumonia por Covid. No momento do parto, foram aspirados o líquido amniótico, né, amostras de líquido amniótico, de sangue do cordão umbilical, e também realizado o suave orofaríngeo do recém-nascido. E, logo após a primeira mamada, foi coletado também uma amostra do leite materno, né? Todos esses materiais, essas amostras, foram testadas para a presença de 40 anos, todas realizaram parto cesariano, né?
algumas com febre moderada, né, menor do que 39 graus, tosse, quatro delas, né, apresentaram tosse, 3 apresentaram mialgia, 2 dor de garganta e 2 com mal-estar, né? Sendo uma dessas pacientes ainda em relação à tomografia pulmonar, houve a apresentação de imagem característica de vidro fosco, mas nenhuma dessas pacientes desenvolveu pneumonia de respirador, né, de ventilação mecânica. Não teve nenhuma morte fetal ou neonatal e nenhuma asfixia. Todos os neonatos apresentaram um Apgar de 1 minuto, de 8 a 9, e de 5 minutos, de 9 a 10. A presença do SARS, ela foi testada, né, como a gente falou, no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical, no leite materno, no suave orofaringe, sendo que em nenhuma dessas amostras analisadas continha a presença do SARS-CoV-2. Então, dessa maneira, os autores não encontraram nenhuma evidência para a transmissão vertical do Covid-19 em gestação avançada e diagnosticadas serem amamentados ao peito. Baseado nessa ainda única evidência científica, alguns órgãos de saúde mundiais trouxeram as suas recomendações importantes, e é sobre elas que a gente vai falar, e depois, quando a gente passar para o nosso bate-papo do chat, a gente vai dialogar a realidade de cada um de acordo com essas orientações, né? O Ministério da Saúde, então, por falta, né, de elementos em uma amamentação. A mesma orientação, ela vem também do CDC, que é o órgão de vigilância do governo dos Estados Unidos. Ele reafirma, né, que a amamentação confere essa questão da proteção contra muitas doenças. Isso também quem traz também esse mesmo discurso é a Sociedade Brasileira os contratempos que possivelmente o COVID possa causar na criança. Então, é importante a gente entender nessa parte imunológica, e aí a gente volta lá atrás, quando a gente falou do processo biodinâmico, né? Esse contato pele a pele, esse contato com os anticorpos que são transferidos de mãe para o bebê, principalmente quando o bebê mama diretamente a essa mulher, porque com certeza, se nós que não amamentamos temos esse temor, né, em relação ao contato, a estar presente em locais públicos, principalmente as mulheres que trabalham, que tiveram que a gente precisa entender esse contexto, porque no Brasil algumas mulheres têm o direito à licença maternidade por 6 meses. Uma grande parte, se não a maioria, apenas de 4 meses, e muitas mulheres que estão na informalidade, né, que alguns querem chamar como empreendedoras, um dia de licença maternidade. Então, a gente precisa entender esse contexto de temor em que essas mulheres podem estar imergidas, né? Se a gente já tem o temor da gente contrair, imagine o que uma mulher, uma mãe que amamenta não tenha, né, de medo em relação de que o seu próprio leite possa contaminar ou até mesmo colocar a criança, o seu bebê,
é que apoie não só a mulher, mas também a sua família, porque também a gente precisa que o contexto familiar dessa mulher seja bastante fortalecedor. Para isso, os profissionais da saúde precisam entender que essas recomendações estão baseadas em evidência científica, e a gente, então, define, junto com eles, esse início e a continuidade da amamentação, né? Lembrando sempre que a amamentação é recomendada por 2 anos, até 2 anos ou mais. Essas orientações também foram reforçadas pelo Royal College of Obstetricians and Gynecologists, que enfatizou também a necessidade das medidas preventivas, né, como mamadas. E o que, então, dentro desse contexto de pandemia, recomenda o nosso Ministério da Saúde, né? Então, diante das evidências, a amamentação ela deve ser mantida, mesmo em caso de infecção pelo Covid-19. Claro, considerando o desejo dessa mulher. E aí a gente abre um parênteses que o desejo pode ser afetado pelo temor. No processo de aconselhamento dessa mulher em relação à amamentação, saber, entender e diferenciar temor de desejo. Porque esse desejo pode sim vir a ser afetado pelo temor de passar isso para o bebê, não só apenas pelo leite materno, mas também pelo contato com a sua pele, né? Então, a gente precisa entender esse desejo e compreender também as condições clínicas adequadas para que ela possa amamentar, né? Então, nem subestimar essa mulher que deseja amamentar e que pode estar com temor de amamentar, essa prática da amamentação, por entendermos que ela é importante, principalmente para o bebê, em relação ao seu processo imunológico, mas a gente tem que entender esse contexto emocional em que todos nós estamos envolvidos, e eu acredito que as mulheres que amamentam, esse fator é um pouco ainda mais grave. Então, nas situações em que a gente pode também se valer de outras técnicas que são simples e que a gente já conhece muito bem, que é a extração do leite, né? E oferecer essa criança da forma mais adequada possível. Que a gente sabe que é através ou de copo, e aí a gente tem copinhos, alguns copos adaptados, mas a grande maioria dessas mulheres não terá esse artefato, esse utensílio, então são copos comuns mesmo, ou através da colher. Porque a gente sabe que mamadeiras, a gente não recomenda o uso dessas mamadeiras, a gente sabe dos riscos de infecções que esse utensílio mal higienizado pode trazer, e ele pode ser ainda um vetor ainda maior para o Covid-19, né? Então, a gente precisa realmente reforçar as nossas orientações para que elas se tornem seguras e acatáveis, né, por essas mulheres, entendendo que ela não precisa deixar de amamentar e que se ela ainda assim estiver insegura de realizar a amamentação, pela extração direta em suas mamas, no contato pele a pele com o seu bebê, que é o mais recomendável, que ela então faça a extração do seu leite e ofereça da forma mais segura.
a gente vai, né, ao ponto de entender como é que a gente vai proceder ao amamentar e como é que a gente vai orientar para que essa mulher tenha uma maior segurança, já entendendo que o seu leite materno não transmite a infecção pelo Covid. Ela precisa, então, entender que algumas práticas de segurança vão pelo processo da amamentação, ela não vai contaminar o seu bebê. Então, é importante que ela entenda a importância da lavagem das mãos, né, por pelo menos 20 segundos, fazendo bastante espuma. Se tiver o álcool gel, utilizar o álcool gel. A gente fala assim porque a gente sabe também dos riscos para algumas pessoas do uso do álcool, né, principalmente sabemos isso por conta do preço em que esse produto está no mercado. Algumas pessoas estão se não utilizado da maneira correta, né? Então, o melhor mesmo é a gente indicar a lavagem das mãos, água e sabão, antes de trocar o bebê e antes também de retirar, de fazer a extração do leite materno, né? E aí ela pode usar tanto a extração manual ou a bomba extratora. A gente também sabe que a extração manual, ela além de ser mais segura, pode ser também mais confortável, e a gente consegue também ter um controle da infecção ainda maior do que pela bomba, que também requer uma grande higienização nesse momento, né? Mas, lógico, sempre dentro do diálogo com a mulher, a gente vai identificar junto com ela qual é a forma que ela se sente mais segura e também confortável, né? Lógico que também durante o processo da amamentação, o uso da máscara facial, de preferência a descartável, mas também compreendendo o nosso contexto nacional, né? A gente sabe que é importante que essa mulher não fique sem utilizar algum tipo de máscara, então a gente também orienta que, não havendo a possibilidade da máscara descartável, que ela utilize a máscara caseira, né, dentro do que o Ministério da Saúde recomenda para fazer a máscara caseira. E ela também evitar de falar, né? Ou, lógico, tossir, nem sempre a gente segura a tosse, né? Mas evitar de falar, mas se ela perceber que espirrou ou tossiu, então que ela pare o processo por um pouco e troque a máscara, né? Então, por isso é importante a gente dialogar de que ela precisa ter mais de uma máscara por perto, higienizada, para que ela faça o processo da amamentação. Então, né, o que é o que a gente fala logo em seguida, né, havendo essa circunstância de tosse ou de espirro, a gente pede para que ela troque a máscara e também a cada nova mamada, né? Então, numa outra oferta, num outro momento de amamentação, que ela utilize, ou mesmo de extração, né, gente? Então, não só no processo específico de amamentação, mas também quando ela for extrair e também de uso de máscara, e que ela seja trocada quando esse processo se repetir novamente. Uma cartilha que a gente tem que pode trazer bastante segurança e que é bastante simples, que os estados podem disponibilizar ou orientar para que essa mulher busque também que é a mais atualizada, que traz orientações seguras de como proceder a questão da retirada do leite, né? Não só em casa, mas também no seu local de trabalho. E aí a gente abre um parênteses importante, que é o diálogo com as empresas.
a importância da adaptação ou até mesmo da criação de uma sala de apoio à amamentação. Nesses momentos de infecção, esses espaços são extremamente importantes e fundamentais para que a mulher tenha ainda mais segurança para extrair o seu leite e poder para o seu bebê quando ela voltar para casa. Então, se nós temos, além desse momento de maior cuidado com essa mulher que está amamentando, nós, se possível, se pudermos fazer também o diálogo com as empresas onde essas mulheres trabalham, as empresas próximas, claro, né, hoje a gente não está mais fazendo visitas, né, presenciais, mas se pudermos dialogar ou por telefone, ou por web reuniões, ou por alguma videoconferência com essas empresas, para orientá-las a adaptar algum espaço para que essa mulher possa bastante importante para a gente conseguir fortalecer e garantir o processo da amamentação continuada, né? Para que ela continue oferecendo o leite materno para o seu bebê. Se ela for utilizar, então, as bombas de extração, ela precisa seguir rigorosamente as recomendações para limpeza, né, dessas bombas. E claro, né, ela voltando ao trabalho, e a gente sabe que talvez, eu acredito que as creches não estejam mais funcionando nesse momento, alguém está com esse bebê, né? Então, essa pessoa também precisa entender, principalmente, a importância de ser oferecido o leite materno para o seu bebê, enquanto a mãe está de volta ao trabalho. Então, nós precisamos envolver também essas pessoas, para que elas, primeiramente, entendam a importância da continuidade da amamentação, da continuidade da oferta do leite materno. Já retornando ao trabalho, essa criança já está com a introdução de novos alimentos, mas é preciso que a família entenda a contribuição inigualável do leite materno para a saúde desse bebê, principalmente para a saúde imunológica desse bebê, né? Então, a pessoa que vai oferecer, ela tem que aprender a importância de se oferecer o leite, do leite materno, a importância de se oferecer em copinhos e não em mamadeira, em copos ou colheres, muito bem higienizados, entender que esses utensílios que a gente recomenda são ainda mais fáceis de serem higienizados, e também são mais saudáveis para que possa oferecer para o bebê, não havendo confusão de bicos e o processo de amamentação continuar, né? Essa é a nossa preocupação maior em relação, principalmente nesses tempos de Covid-19. Importantes e do que recomenda as organizações mundiais de saúde, as organizações não governamentais que trabalham para a promoção e proteção do aleitamento materno, que aqui no Brasil a gente cita a contribuição muito importante da IBFAM Brasil, a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, pois a gente sabe do oportunismo que pode surgir nesse momento, onde a indústria de alimentos artificiais para crianças, para bebês, né, para lactentes e crianças de primeira infância, pode se aproveitar, né, desse momento de fragilidade, de insegurança materna, do comércio, né, que pode vir, a gente percebe, temos percebido em algumas páginas, algumas promoções crianças com descontos de preço.
Então, nessa falsa proteção, nesse falso apoio de diminuir preços para ajudar na economia do país, na economia dessas famílias, a gente precisa entender aí que há um mercado que pensa apenas em si mesmo, né? E a gente precisa, então, trabalhar não só nesse momento a promoção e o apoio, mas principalmente também a proteção legal do aleitamento materno. Então, se a gente perceber alguma promoção indevida, e aí nós estamos falando das infrações à Lei 11.265 de 2006 e ao Decreto 9.579 de 2018, que é um documento também, além das notas técnicas que falamos, um documento importantíssimo para nos órgãos específicos, que são as vigilâncias sanitárias, as municipais, quando esses locais de promoção comercial indevida aconteça, seja locais físicos, né, supermercados, farmácias, lojas de departamento, lojas de produtos infantis, que a gente faça diretamente a denúncia à vigilância sanitária do nosso município. Se isso estiver dentro de um contexto, principalmente de redes que a gente percebe bastante promoção comercial, existe um link específico da Anvisa, que é um link onde traz a parte de denúncia, que a gente pode fazer a denúncia baseada na lei e no decreto. E lá a gente pode, inclusive, adicionar arquivos, né, como fotos. Então, nesse momento, na transmissão de outros vírus respiratórios, incluindo o coronavírus, é um momento em que a gente precisa reforçar ainda mais os nossos cuidados, enquanto cuidadores da saúde. Reconhecendo a importância da contribuição da amamentação para o processo não só de nutrição do bebê, mas o processo de fortalecimento do sistema imunológico e do entendimento de que essa mulher convive, talvez muito mais do que a gente, em situações de desconforto e de insegurança muito grandes por conta do medo da transmissão do vírus, caso como único alimento o leite materno. Então, para que ela não tenha dúvida, para que ela não ofereça outro tipo de alimento ou líquido para o seu bebê nesse momento, para que ela não seja dentro do processo de assédio mercadológico, se perceba na tendência de substituir seguro e controlável, porque daí ela vai, né, ter mais cuidado com o artefato que ela vai utilizar, ela vai ter segurança para utilizar uma água de maior cuidado, enfim, né? A gente sabe que é um produto que já pode vir contaminado de fábrica, né? Então, a gente precisa realmente entender a prática da amamentação, desde que ela deseje isso, desde que ela se sinta segura e confiante, desde que ela esteja em condições clínicas para isso. Então, a gente precisa realmente avaliar a situação em que ela se encontra, emocional, mental, física, as condições em que ela está envolvida na sociedade, se retornou ou não ao trabalho. Tudo isso precisa ser avaliado para que a gente possa promover da melhor. É um produto importantíssimo para o bebê e que, de acordo com as evidências científicas, não transmite o Covid para o bebê.
Então, nesse momento, eu agradeço a presença de todos e todas. E estamos disponíveis, né, pelo nosso contato telefônico, também por não só de conhecimento, mas também entendendo o quanto precisamos cooperar uns com os outros para que esse processo, já fragilizado nesse momento, já fragilizado, né, e atacado pela indústria, que a gente consiga fortalecer essas mulheres e assegurar a amamentação. Então, eu vou agora ver... Né, perguntando se tem como a gente compartilhar as notas técnicas, especificamente a 8 e a 9. Sim, mas vocês também podem encontrar essas notas técnicas no próprio site do Ministério da Saúde, né? Isso é fácil de encontrar. Né? Que é aps.saude.gov.br. Mas nós também vamos hoje disponibilizar aqui para Mato Grosso na nossa página da Secretaria de Estado de Saúde. Então, a página tem um link lá de informes e lá tem um link específico de aleitamento materno, onde tem os nossos boletins informativos que são criados pelas nossas estagiárias da nossa equipe. E lá, então, nós vamos disponibilizar também essas 3 notas técnicas. Mas você... Muitos enfermeiros têm sido distanciados de filhos esposos durante a quarentena. Ela traz aqui, né, meu bebê tem 1 ano e 3 meses. Ela ainda não, ela está, detesto a palavra, essas medidas de segurança do que desmamar o filho. Exatamente isso. Continue, a gente precisa continuar a oferecer o leite materno. Se você for oferecer diretamente de suas mamas, faça isso com essas recomendações de segurança. O uso da máscara caseira limpa, e se você, né, evitar falar durante esse processo, isso é sim uma medida segura e você sim deve continuar a amamentar o seu filho de 1 ano e 3 meses. Ficamos muito felizes que você continue amamentando o seu bebê, sim. Daniele, a gente que agradece. Pergunta, a gente está aqui no chat, disponíveis. A gente também pede que depois que essa apresentação for disponibilizada, pedimos a nossa equipe regional, né, os técnicos responsáveis nos nossos escritórios regionais de saúde, que encaminhem a apresentação para os municípios. Dialogarmos sobre essa questão bastante importante. A gente que agradece, Maria Cristina, pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Geise. Contamos com você e com a equipe aí na região de Juína. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigado. Ana. Tá. Sobre crononutrição. A questão da crononutrição, ela vem sendo estudada ultimamente. Ela traz essa questão do ciclo circadiano, né? Dos ciclos
do dia, e eles têm percebido que em alguns momentos do dia eles têm encontrado um número, não número, né? Uma presença de substâncias protetoras do sistema imunológico em períodos determinados do dia, mais do que em outros. Também tem percebido que em alguns períodos do dia, como por exemplo à noite, eles mais do que em outro período do dia. Então, por isso a importância de principalmente fortalecer, né, o contato pele a pele e a amamentação diretamente nas mamas das mães, né, porque isso realmente reforça não só o contato, mas também o fator protetivo. E se for oferecer o leite extraído, que faça de acordo com as recomendações do banco de leite, que é, ao extrair, identificar o horário em que aquela extração foi feita. E então, se você costuma oferecer, extrair em períodos diferentes, que você tenha frasco para cada período do dia para oferecer para essa criança, não misturando o leite extraído, né? Mas existem alguns trabalhos importantes. Eu não estou com ele agora, mas se você digitar lá leite materno e crononutrição, terapia, e a gente pode também, numa outra oportunidade, falar um pouco mais sobre isso aqui pela web aula, pelo Telesaúde. Bem, primeiramente, é por conta também da validade, né? A gente sabe que esse leite, se ele não for encaminhado para o banco de leite como doação, e sim utilizado, ele pode ficar ali por 15 dias, né? Que é o que a gente foi pasteurizado. Então, sim, primeiro é para identificar em que momento foi feita essa primeira coleta naquele frasco, né? E que não ultrapasse esse prazo de 15 dias de congelamento do leite fresco. Mas também a gente pode daí período do dia de extração. Então, sim, também para um controle da validade, né? Porque ele não pode ultrapassar 15 dias. E sim, também para que a gente possa garantir os mesmos efeitos, as mesmas substâncias nutritivas ou substâncias imunológicas concentrados naquele leite do dia, né? Tem essa segurança para oferecer o leite materno e não outro produto. Então, sabendo que esse leite ele não vai transmitir o Covid-19. Lógico, né? Desde que também sendo essa extração sendo feita dentro dos cuidados de higiene, né? Ainda é preciso a gente higienizar bem esse frasco, que é um frasco de vidro com tampa plástica, não frascos de vidro com tampa de metal, né? Então, para fazer esse armazenamento. É importante que, ao fazer essa higienização, se utilize máscaras também para fazer essa higienização. A máscara também, a lavagem das mãos, para fazer a higienização desse frasco e também para quando for sendo feita a manipulação e a extração desse leite materno. Então, sempre que for fazer agora essa recomendação do uso de máscara, sempre foi, os bancos de leite sempre trouxeram de que todo esse processo de extração redobre ainda mais a atenção sobre isso.
Ainda que o tema de hoje seja aleitamento materno, você mencionou que as mulheres do estudo do lance eram de gestação mais avançada. Como será com gestante mais no início, ou até a primeira metade? Digo, não só para a transmissão, mas para a relação à saúde da própria gestante. Tivemos caso de óbito entre gestantes e também puérperas no Brasil. Bem, acompanhamento da gestação em si, né? Mas a gente seria importante buscar esse apoio dentro das secretarias da área específica de saúde materna. Também buscar, eu acredito que não, eu acho que nem na nota técnica 10 ele vai trazer. Eu acho que já existe sim uma nota técnica específica da atenção à gestante. Se eu até for dar uma olhada aqui, dentro do que a gente tem de notas técnicas, para atenção à gestação. Tem aqui, nessa mesma página da atenção primária à saúde, a nota técnica número 7 é atenção às gestantes no contexto da infecção do Covid. Então, seria importante buscar apoio nessa nota técnica número 7, né? E tem a nota técnica número 10, que já é relacionada ao nascimento, né? Ao parto e nascimento, aos cuidados do recém-nascido. Então, nós temos as notas técnicas de 7 a 10 para esse contexto, desde a gestação até a parte do nascimento, do processo de amamentação, seja ele onde for, e da forma como for, né, ou diretamente da mama ou extraído de suas mamas, e também em relação à doação do leite materno. Tá? Está lá na página da atenção primária à saúde, né? É a APS, eu vou digitar aqui. aps.saude.gov.br. Ali vocês vão encontrar as notas técnicas, né, em relação ao que fala sobre o coronavírus, e lá você vai encontrar várias notas técnicas e materiais de apoio, né, para atenção. E lá traz, então, essa parte da atenção à gestante. Então, a gente agradece a participação de todos e todas. E, mais uma vez, a gente vem reforçar a importância do profissional da saúde nesse contexto do Covid-19, em que a gente está vivendo, especificamente em relação à amamentação. As boas práticas de higiene, a importância de termos a confiança nas evidências científicas de que é recomendado a amamentação. Aquele que respeita o que a mãe diz e pensa sobre o processo, seu processo de amamentação. Então, entender as dúvidas e os temores maternos nesse momento são fundamentais para que a gente realize um bom contato, um bom diálogo e que esse apoio seja bastante fortalecedor para essa mulher, que assim como nós, está em meio a dúvidas e temores, mas que tem uma responsabilidade ainda maior. Realmente, nós precisamos entender o nosso papel de diálogo e de importância nesse contexto,
como fortalecedores desse processo, como condutores desse processo, apoiadores e também protetores, entendendo que essa mulher, além dos temores relacionados ao Covid, ela também enfrenta as dúvidas alheias, as crises, também o mercado que não está disposto a apoiá-la efetivamente, mas sim de criar circunstâncias enfraquecedoras para que ela ceda à sua investida mercadológica e acredite que o seu leite não é seguro e que ela deve oferecer um produto artificial. Então, a gente precisa realmente agora ampliar ainda mais a nossa visão nessa circunstância de emergência, nessa circunstância, situação agressiva para a saúde humana. Estamos diante de um vírus de letalidade alta, né? E a gente, então, que ele não tem classe social, ele não respeita absolutamente nada. E a gente, então, precisa fazer com que essa mulher se sinta confiável e segura para amamentar o seu bebê. Então, a gente deseja boa leitura aos profissionais da saúde dessas notas técnicas, criar espaços de troca entre os seus colegas de trabalho, mulheres. Eu acredito que os grupos de mães e de gestantes, né, tenham parado, mas eles podem ser ressignificados dentro das possibilidades nos espaços virtuais para dialogar com essas mulheres. Que elas compreendam a importância de continuar amamentando seus bebês, e é um momento em que a gente não pode fortalecer mais as dúvidas. Vamos juntos e juntas, nos apoiando e nos fortalecendo em todas as esferas de governo para que a nossa população, mulheres que amamentam, consigam continuar com seus processos de amamentação, fortalecendo o sistema imunológico importante para o crescimento e desenvolvimento das crianças, que é o leite materno. Então, muito obrigado a todos e todas. Espero que a gente se encontre num outro momento para dialogar um pouco mais sobre esse cuidado do aleitamento materno em tempos de Covid. Muito obrigado.